Olá, meus irmãos. Bom dia, muito bom dia. Mais um domingo aqui na IDV, né, na Escola Bíblica. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso livro de Atos, né, esse livro maravilhoso que expressa verdadeiramente a obra do Espírito Santo, né? Porque no Antigo Testamento, Deus Pai era o agente ativo. No Novo Testamento, Deus Filho, agente ativo. E no livro de Atos, né? no Novo Testamento e nos Evangelhos, Deus Filho era o agente ativo. E o livro de Atos é o Deus Espírito. E para sempre o agente ativo. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre Estevão, né? Que é intitulado como Marte. Nós vamos usar como referência Atos 6 e 7. E iniciando, né, a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento da igreja primitiva, né, porque naquela época estava crescendo muito, a obra dos apóstolos estava evoluindo bastante, né, eles estavam levando as boas novas, a mensagem de Cristo, e isso a igreja estava crescendo, o número de discípulos estava aumentando, e naquele período, né, pelo desenvolvimento da igreja, eles tiveram alguns problemas administrativos também. Né? Então, o desenvolvimento da igreja naquele tempo trouxe os primeiros problemas para a igreja. E como está escrito em Atos 6, versículo 1, à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios e descontentamentos, né? E esse descontentamento era dos judeus de fala grega, que eram os helenistas. Eles se queixavam dos judeus de fala hebraica, que eram os hebreus, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Então, o desenvolvimento da história, né, de Estevão iniciou daí. Então, nessa questão, né, nesse problema que surgiu, que era um problema administrativo e financeiro, né, os apóstolos, por causa desse motivo, os 12 apóstolos convocaram uma reunião. E aí, com todos os discípulos. E nessa reunião, né, de acordo com os versículos 2 e 4 do capítulo 6, os apóstolos, eles disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolha 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Né, que era a missão deles, que era o chamado deles. Né? E aí, eles prontamente, né, os discípulos todos se reuniram, prontamente eles convocaram a reunião. E nessa reunião, eles escolheram os 7 líderes, né, levando em consideração aqueles atributos, né, que os apóstolos colocou. E aí, no versículo 5, ainda do capítulo 6, lá está escrito que a ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, não é Procópio, é Prócoro, foi um erro aqui na digitação, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia. Né? Então, eles escolheram esses sete discípulos para tratar dessas questões administrativas e financeiras na igreja naquela época. Eles já eram servos, né? Já eram discípulos, já trabalhavam com a obra do Senhor. E prestem bem atenção que a palavra frisa aqui, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Né? E também esses outros demais. A palavra ela destacou, né, essas características de Estevão.
Então, de acordo com o versículo 6, esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. E Estevão, né, um dos escolhidos, além de trabalhar com essa parte administrativa, financeira, né, organizando essas questões, ele continuou a servir o Senhor como antes, né, a realizar a obra, né, pela qual ele foi chamado, e continuava cheio de graça e poder e realizava milagres e sinais entre o povo, de acordo com o versículo 8. E quem era Estevão, né? Quem era esse homem, né, cheio de graça, cheio do poder do Espírito Santo? Estevão era um crente que demonstrava o caráter de Cristo, pois era um homem respeitado na fé, né? Ele era um homem honrado, né? Ele era um homem realmente obediente e um homem que deixou ser usado pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, na obra do Senhor. Ele era dedicado ao serviço. Era um crente de boa reputação, né, a qualidade indispensável para encarregados da parte administrativa e financeira da Igreja de Cristo. Né? Quando os apóstolos frisaram aquelas características, foi exatamente o que eles precisavam, de pessoas que tivessem essa qualidade, né, que tivessem uma boa reputação, uma boa índole. Ele também era um homem cheio do espírito de sabedoria, né, porque exatamente por isso ele foi chamado para servir a Igreja de Cristo. Né, que ele se deixou, né, ele era alimentado pelo Espírito Santo e por isso ele assumiu, né, o compromisso, a missão de servir a Igreja de Cristo. Estevão também era um homem cheio de graça e poder. Ele realizava milagres e sinais entre o povo. Né? Esses detalhes estão lá, está constando na palavra do Senhor, né? Na Bíblia. Estevão também foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Então, tudo começou, né? A história do mártir começou por meio de Estevão. Né? E a Bíblia, né, na história a gente não tem tantos detalhes com relação a Estevão, mas o que a gente tem, né, que é no livro de Atos ali, essas características que são marcantes para um servo de Deus, é o suficiente para a gente entender o quanto Estevão era um homem usado pelo Espírito Santo. Né? Era um homem que obedecia a Deus e usava verdadeiramente a palavra, ensinava verdadeiramente a palavra. E aí, durante esse processo, né, que ele continuou ainda com a sua missão, realizando milagres, sinais, falando das boas novas, o coração maldoso, invejoso do homem, né, como sempre, tomou conta, tramou contra Estevão. Então, os líderes, né, alguns líderes religiosos, eles tiveram, né, essa maldade, essa inveja no coração, tomou conta deles e eles tramaram contra Estevão. Lá no versículo 8, dos versos 8 ao 10, diz o seguinte: um dia, porém, alguns homens da sinagoga dos escravos libertos, né, que era um clã lá, começaram a discutir com ele. Esses escravos libertos eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. E nessa discussão, em todo esse processo, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito Santo e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Então, eles, né, ficaram cada vez mais tomados, né, pela inveja, pela raiva, e convenceram alguns homens que tinha lá a mentir a respeito de Estevão, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Isso consta lá no versículo 11. E com isso, Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. Nesse momento, quando ele chegou ao conselho dos líderes do povo,
Todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia, né, com o rosto de um anjo. Isso consta lá no versículo 15. Vejam bem como Estevão estava totalmente tomado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele estava ali no momento de aflição, no momento em que ele estava sendo acusado injustamente, né? Estava sendo levado, né, para um conselho para ser julgado, mas nada o afligiu, né, de forma em que ele deixou que o Espírito Santo o conduzisse, e isso veio à tona por meio da sua face, né? E o rosto dele, como está afirmando aqui no versículo 15, o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Ou seja, o semblante dele, ele emitia tranquilidade, né? E aí, nesse momento, quando ele chegou lá, né, perante os líderes do conselho, Estevão, ele foi fazer a sua defesa. Quando ele iniciou, né, a sua defesa, primeiro questionamento que foi feito a ele, que foi o sumo sacerdote perguntou que se estas acusações são verdadeiras, né, as acusações que haviam feito contra ele. Isso consta lá no versículo 1. Aqui a gente já entra no capítulo 7. Nessa segunda parte aqui a gente vai falar, vai citar algumas passagens do capítulo 7 e do capítulo 6 também. E aí Estevão falou, né, nesse momento, durante a defesa dele, ele falou de todos aqueles fatos a respeito da obra de Deus, né? Quando o Senhor apareceu a Abraão lá na Mesopotâmia e pediu que ele deixasse a família, os parentes, né? Porque ele tinha uma promessa para Abraão, ele tinha uma terra, né? Um lugar onde ele havia já definido, e que esse lugar ia ser de Abraão e dos seus descendentes também. Ele falou também do favor e da sabedoria de Deus que foi concedida a José, né, diante do faraó, durante aquela história de José, que por inveja dos irmãos ele foi vendido, né? E aí, durante todo esse processo, Deus, né, naquele momento de aflição dele, Deus esteve com ele o tempo todo, até que ele fosse transformado no principal administrador do faraó, né? E o faraó incumbiu a tarefa de governar o Egito naquela época. E em seguida, né, falou de Moisés, quando ele foi deixado lá naquele cestinho e que foi encontrado pela filha do faraó, né, foi instruído por ela. E durante todo esse processo, Deus esteve com ele, e Deus já havia escolhido, né, Moisés para ser o libertador, né? Ele foi nomeado líder e libertador por meio de Deus. E também até todo esse processo até chegar Davi, que também encontrou favor diante de Deus. Então, o Espírito Santo, ali naquele momento, usou profundamente Estevão para que ele contasse todas essas histórias, né, relatasse todos esses fatos, que foi toda a obra de Deus, para que chegasse aquele momento em que Davi iria falar, Deus iria falar a Davi que ele ia ter um herdeiro, né, no trono, e que esse herdeiro ia ser o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote para sempre. E aí, isso consta nos versículos de 2 a 50, todo esse, do capítulo 7, todo esse, essa trajetória, né, de obras, essas obras que Deus fez. E aí, ele falando tudo isso, inspirado pelo Espírito Santo, no final, ele acusou os líderes religiosos do pecado, né? Então, lá nos versículos 51 e 53, ele fala: povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade.
Ou seja, eles tinham todo aquele processo de religioso, de fazer a circuncisão, né? Toda aquela coisa externa relacionada à matéria, mas e o coração? Né? O coração continuava cheio de pecado. Né? E isso fazia com que eles não enxergassem a verdade. E continuando, ele disse: resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo. Né? Aqueles profetas que disseram, né, que no meio do povo de Israel, né, do povo de Deus, viria o justo, aquele que iria verdadeiramente, por meio do seu sangue, libertar todo o povo. E aí, o justo, né, a quem vocês traíram e assassinaram. E ele se referia a Jesus Cristo. E dessa forma vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Né? Então lembra que antes dele falar tudo isso, Estevão, quando eles olharam para Estevão estava com o rosto transformado que parecia um anjo. Né? Então, no final, Estevão acabou falando dessa questão, né, que eles receberam das mãos de anjos, porque eles receberam, né, a palavra de Deus, a palavra verdadeira, eles receberam as boas novas e não estavam querendo modificar os corações, modificar as mentes, né, mudar aquela realidade. E enxergar e ouvir, né, enxergar a verdade. E aí, diante de tudo isso, os líderes ficaram furiosos, né? Nos versículos 54 e 56 fala que os líderes judeus se enfureceram com as acusações de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Olha só a fúria, o ódio, porque a gente sabe que a Bíblia fala, a palavra fala que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Né? Então, ela vai provocar, tanto ela vai provocar no homem a redenção, o arrependimento, né? Ela vai provocar o arrependimento, como ela também vai provocar o desprezo. Né? Alguns não vão querer aceitar, não vão querer ouvir. Né? Então, vão reagir totalmente o contrário daquilo que a gente espera. Né? Então, a palavra de Deus, ela tem a gente sabe que a palavra de Deus, ela tem ela acaba fazendo esse movimento, né? E aí, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. E ainda falou: olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. E o interessante é que naquele momento, né, ele estava diante do conselho e ele estava no lugar, né, provavelmente num lugar fechado. E não estava céu aberto, mas ele viu, né? Ou seja, mesmo diante daquele lugar fechado, que poderia ter um teto, ele olhou para o céu e ele conseguiu enxergar, ele viu. Né? Por meio da obra do Espírito Santo, os céus se abriram para ele. E ele conseguiu ver o Filho do Homem, né? Ver Jesus Cristo e sentado à direita do Pai. E naquele momento eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Né? Então, a questão de que ele provavelmente estava no lugar fechado, é esse detalhe aqui, que eles arrastaram-no para fora. Né? Então, ele estava dentro de algum local para ser arrastado para fora da cidade. E nesse momento, enquanto ele estava sendo apedrejado, que consta lá no capítulo 7, versículos 57 e 58, enquanto eles atiravam as pedras, Estevão orou. Né? Ele estava tão tomado pelo Espírito, né? A vida dele ali naquele momento estava totalmente entregue a Deus,
Aqui ele orou e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por esse pecado. E com isso adormeceu. Isso consta nos versículos 59 e 60. Bem, o que podemos aprender a respeito de Estevão? Diante de toda essa lição, né, maravilhosa. Estevão, ele era um crente cheio, ele era um homem, né, e cheio do Espírito Santo, né, cheio de fé, né, era um homem íntegro, né, era um homem respeitado pelo povo, era um homem que servia e que falava verdadeiramente da obra do Senhor, né, era um homem corajoso. Então, nós podemos aprender que um crente cheio do Espírito Santo, como Estevão era, tem uma vida irrepreensível, né? Estevão tinha uma conduta que agradava a Deus, né? Então, para que a gente tenha, né, se aproxime, tenha essa comunhão, esse relacionamento com Deus, que esse relacionamento não seja quebrado, que essa comunhão não seja quebrada, né? A gente precisa também ser pessoas irrepreensíveis, né? Aprender a andar corretamente nos caminhos do Senhor, a dar um bom testemunho diante das pessoas, né? A ter uma conduta, né, por meio da palavra, né, a praticar verdadeiramente o que tem na palavra e para que a gente possa agradar a Deus, porque agradando a Deus a gente vai estar sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não vai fazer obra nenhuma na nossa vida se a gente não tiver ligado na palavra, né? Lendo, absorvendo, refletindo sobre a palavra, e se a gente não tiver orando, né? Conversando com Deus, e se a gente não tiver essa comunhão, esse relacionamento, e também, né, a comunhão com a igreja. E Estevão, ele tinha essa conduta, tanto que ele foi escolhido, né, para assumir aquela responsabilidade administrativa ali. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem as suas palavras, ou seja, as suas palavras, elas são irresistíveis. Estevão falava naquele momento em que ele estava sendo julgado, né, ele estava ali no momento de tensão, né? Mas ele não deixou que o medo tomasse conta dele. Ele se entregou totalmente ao Espírito, ao poder do Espírito, e ele falava com a força do Espírito Santo, né? Porque ele era um homem que se deixava ser usado pelo Senhor. Então, se nós praticarmos a palavra, né, e se nós se a gente, né, passar a viver essa palavra, né? A entender verdadeiramente, né, essa palavra, buscar o propósito de Deus na nossa vida, com certeza nós vamos ser irresistíveis por meio da palavra, né? Porque no momento certo, no momento em que a gente tiver conversando com alguém, orientando alguém, falando das boas novas, o Espírito Santo vai estar ali realizando a obra conosco. O crente cheio do Espírito é uma pessoa de coragem, né? Estevão, naquele momento, ele falou a verdade. Ele não temeu pela própria morte, né? Ele chegou, custe o que custasse, ele estava lá falando das boas novas, né? Então, ele viveu aquele contexto, ele sabia que aquela situação ali, naquele momento, poderia ser fatal, né? Mas aquilo ali, em momento nenhum, intimidou Estevão. Ele usou aquele momento para dizer: eu estou aqui por meio do Espírito Santo, eu não vou resistir ao Espírito Santo e eu vou falar a palavra verdadeiramente, né? Então, ele foi corajoso mesmo. O crente cheio do Espírito Santo é conhecido por demonstrar uma paz inexplicável,
né? Ele naquele momento, né, como atualmente é o que está acontecendo, né, com essa questão da pandemia, em algumas situações a gente se sente temeroso, né, a gente é cheio de cuidados, que claro que devemos ter cuidados, mas em alguns momentos, né, a gente precisa entender, a gente precisa internalizar, a gente precisa colocar isso com toda a força no nosso coração, de que o Senhor verdadeiramente está no controle, né? E Ele sabe que os filhos dele estão aqui, os servos dele estão aqui. Então, Ele vai fazer, tudo Ele vai conduzir pensando nos seus. E ali, naquele momento, ele, exatamente por essa certeza que ele tinha, né, essa certeza de que Deus estava com ele, aquele momento era de aflição, mas o que importava era falar das boas novas, era falar da verdade, era encarar aquele povo, né, com graça e com poder. Ele olhou para o céu, né? Então, quando ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. E essa paz inexplicável, né, a gente só tem realmente quando a gente é usado, né, e a gente é tomado pelo Espírito Santo. Né? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue lidar com as situações mais conflitantes, com os problemas do dia a dia, com maior tranquilidade. Porque a gente sabe que a gente tem um Deus, né, que não vai deixar nada nos abalar. Um crente cheio do Espírito, a sua palavra provoca fé nos irmãos. Né? Estevão provocou o espírito daqueles líderes. Né? Quando ele falou das boas novas, né? Quando ele falou de tudo aquilo e falou para aquele povo que eles eram pecadores e que eles precisavam mudar a mente, mudar o coração, né? Ele provocou aquele povo por meio da palavra. E ele provocou. E como a palavra de Deus, eu havia dito antes, é uma espada de 2 gumes, né? Então, ou você provoca a ira, ou você provoca, né, o arrependimento. E a palavra, né, quando a gente coloca a palavra, quando a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo, né, quando a gente lê a Bíblia e que a gente expressa, né, aquilo que realmente a gente sentiu, né, quando a gente expressa a verdade que entrou no nosso coração, né, que por muitas vezes, né, a gente está lendo a palavra e aí naquele momento vem o Espírito Santo e coloca algo no seu coração. Então, quando a gente coloca isso, que são as coisas que acontecem na nossa vida, né, os testemunhos que a gente tem para dar a respeito das vitórias que a gente tem, a respeito das bênçãos que a gente recebe, né, a respeito da condução que o Espírito dá para a nossa vida, né, o direcionamento. Então, isso provoca fé nos nossos irmãos. Né? Então, o homem que é cheio do Espírito Santo, ele transmite isso. O homem, né, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele vê pela fé. Estevão, pela fé, né, que ele estava ali naquele momento, pela fé que ele tinha no Deus vivo, né, no Cristo que morreu crucificado, que derramou todo o seu sangue, né, a fé que ele tinha nas boas novas e que aquela palavra era verdadeira, ele foi tomado pelo Espírito de forma em que ele conseguiu ver a glória de Deus. Né? Então, a gente pode ver a glória de Deus, claro, diariamente, né? Por meio do direcionamento do Espírito, né? Por meio de tudo que acontece na nossa vida. Né? Por meio, a gente busca
A gente alimenta essa fé por meio da palavra, por meio da oração, por meio da obediência, né? E isso faz com que tudo se abra diante da gente, que a gente enxergue as coisas que os outros não enxerguem, né? Então, isso tudo é muito bom, é maravilhoso e é uma obra muito especial do Espírito Santo. E só quem tem, só quem vive, né, é que consegue demonstrar, consegue, né, falar sobre isso, apesar de que a gente não tem detalhes para expressar, né, esse poder do Espírito na nossa vida, mas a gente sabe que quando a gente tem essa fé, né, a gente consegue perceber coisas, porque Deus, ele abre os nossos olhos e a gente consegue enxergar. Um crente cheio do Espírito Santo é capaz de pagar alto preço pela sua fé, né? Estevão, ele preferiu morrer pela verdade do que ser blindado pela mentira. Então, jamais a gente, como um crente cheio do Espírito Santo, jamais a gente vai distorcer a palavra, né? A gente vai conduzir a palavra, conduzir a nossa vida da forma que a gente acha que deve ser. Não, a gente vai entregar totalmente ao Espírito para que ele conduza, né? Para que a gente, por meio da fé, né, a gente venha a sofrer, a passar por aflições, por momentos de angústias, por decepções, mas crendo que por meio dessa fé verdadeira, da verdade que a gente tem em Deus, que o Senhor vai estar com a gente a todo momento. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem a segurança da salvação, né? Então, jamais ele vai duvidar, né, pelo poder que ele tem, por aquilo que está dentro do coração, né, dele, pela a confirmação, né, do Espírito Santo ao nosso espírito, a gente consegue, a gente sabe, a gente tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, né? No momento em que Estevão entregou o espírito dele a Jesus, ele confirmou, né, a segurança dele na salvação. E ele, a gente, pelo que expressa na palavra, né, ele falou com muito carinho, ou seja, com uma certeza, uma tranquilidade, uma paz, quando ele disse: entrego a ti, Senhor, meu espírito, né? E um crente cheio do Espírito, ele tem grandeza na alma para perdoar. Estevão, no momento em que estava, né, se caiu de joelhos, né, que entregou o Espírito a Jesus, ele viu que ali ia ser o momento final. Ele ainda disse, antes de adormecer, como diz a palavra, ele ainda disse, ainda pediu ao Pai que não culpasse aqueles homens, né? Então, ou seja, ele estava tão tomado pelo Espírito, estava sendo tão usado pelo Espírito, que no coração dele não teve espaço para rancor, espaço para raiva, né? Espaço para mágoa, né? Ele entendia perfeitamente que aquelas pessoas precisavam da graça de Deus, da glória de Deus, como ele teve ali naquele momento. Então, meus irmãos, essa foi a lição com relação a Estevão, o primeiro mártir, né, da igreja primitiva. E foi maravilhoso, né? Eu já havia lido essa lição anteriormente, mas refletindo, né, sobre esse momento de fazer construir, né, aqui essa aula junto com o Senhor Jesus, né? Eu descobri vários detalhes, né? Então eu parei para refletir várias coisas. Então o Senhor falou poderosamente comigo, né, sobre todos esses detalhes. E anteriormente, quando eu li, eu não tinha me atentado, né, a todas essas coisas. Então, no momento em que eu parei para fazer, né, que pedi a orientação do Senhor, ele foi ele foi falando ao meu coração,
né? Então, a gente organizar, estruturar uma aula dessa, a gente aprende muito, muito, muito mesmo. É muito gratificante mesmo. Então, antes mesmo de chegar aqui e passar, a gente absorve muita coisa boa, né? Então, foi uma experiência maravilhosa essa lição sobre Estevão. Então, deixo aqui duas frases que eu achei muito, muito bacana, né, relacionada exatamente a essas questões da gente deixar ser usado por Deus, deixar ser usado pelo Espírito Santo, né, buscar o nosso propósito, porque o nosso propósito, a gente busca, né, a gente ora, pede a orientação do Senhor, mas Ele está aqui na palavra. Então, é por meio da leitura da palavra, da oração, dessa comunhão e obediência ao Senhor, que o Espírito Santo ele vai direcionando a gente para o nosso propósito. Então, John Wesley falou o seguinte, que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objetivo supremo não seja Ele, Deus. Essas foram palavras de John Wesley, né? Que no nosso coração, o nosso desejo seja exclusivo para Ele. Charles Spurgeon, ele falou o seguinte, nada pode sobreviver sem a ação do Espírito Santo e o sorriso dos céus. Se formos à guerra com as próprias forças, não devemos nos admirar se retornarmos manchados com a derrota, né? Então, isso é muito, muito, muito interessante mesmo, porque é aquela questão de que tudo na nossa vida a gente coloque nas mãos do Senhor e coloque sobre a direção do Espírito Santo. Essa foi a nossa lição desse domingo, né? Então, depois desse momento, a igreja dessa questão de Estevão, né? Então houve toda uma movimentação e a igreja ela foi varrida naquela época, né? Os discípulos eles depois desse acontecimento eles foram se separaram, né? Os apóstolos é que continuaram juntos, mas aí os discípulos que foram formados ali naquele momento, né? Eles foram se espalhando em várias outras regiões ali. E isso é só um pequeno spoiler, viu? Dos próximos capítulos. E esperamos vocês nas próximas aulas do IDV, tá bom? Para que vocês aprendam, né? Que juntos nós possamos aprender mais e mais desse livro maravilhoso. Vamos orar, né? Agradecer ao Senhor por esse momento, para poder nos despedirmos aqui dessa aula de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, meu Deus, por esse momento, obrigada por essa lição, Senhor, obrigada, Pai, por cada detalhe que o Senhor colocou no nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque enviaste o Espírito Santo para que Ele pudesse nos acompanhar, para que Ele possa, né, nos acompanhar, nos direcionar, para que Ele possa nos instruir, né, para que Ele possa mudar o nosso coração e a nossa mente por meio da obra que o Senhor já predestinou, né, que o Senhor já estabeleceu para todos nós. Muito obrigada, Senhor, por ser misericordioso, né, e por ter enviado seu Filho, para morrer por nós, né? Sem merecermos nada, nada, nada desse amor. O Senhor lembrou de nós e teve misericórdia de nós e enviou o Senhor Jesus Cristo, que por amor e obediência a Ti morreu para que a gente pudesse ser salvo. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos do fundo do coração. Amém, Pai.